Até uma bruxa Jacu, do rio Jacu, enxerga. Como é que vocês, turistas, outros moradores, cidadãos, não enxergam as condições do nosso patrimônio? Olha isso. Ninguém enxerga? Essas são as condições que a gente encontra aqui, ó, do nosso patrimônio. Posa bem na foto? Nosso patrimônio? Posa, né? Não posa? Lindo, né? De longe, né? Parece até conservado. A bruxa Jacu, do rio Jucu, enxerga. Você não enxerga? A impressão que dá é que temos olhos, mas não são para enxergar. Temos ouvidos, mas não são para ouvir. Temos nariz, mas não são para sentir. Não é para sentir. Temos boca, mas não é para falar, para gritar. Eu vou gritar. Eu moro na estação de Domingos Martins há 30 anos. E o nosso patrimônio, o nosso sítio histórico daqui, que é a estação, junto com a casa de turma, está abandonada, pelo que eu sei, há 40, 50 anos. Entra poder, sai poder, entra órgão, extingue órgãos e ela continua jogada ao descaso, às traças, aos cupins, aí o abandono total. Eu viajo muito pelo Brasil e gosto muito de ver a história preservada. Nós perdemos há pouco tempo o Museu Nacional para o Fogo. Isso já é um alerta do descaso com a nossa história, com tudo que foi perdido, que meus bisnetos não vão conhecer. Vou em Petrópolis, uma cidade toda que mantém a história do Brasil Império, né? Você vai no Correio, pro prédio dos Correios, uma coisa mais linda, deteriorando também. E vocês, às vezes, topa com coisas que você fala assim, por que um homem não pode ser menos egoísta? Eu fui visitar o cemitério dos Barões do Café, em Vassouras e Conservatória. Fiquei abismada, fiquei encantada. Como que artistas fizeram aqueles mausoléus dos barões e não assinaram suas obras? Ali quem teria que ser conhecido não era tanto só o barão do café, mas o artista que fez os mausoléus. Coisas mais artísticas e lindas. Nós temos aqui um patrimônio, um sítio histórico se degringolando, se derretendo pelo descaso, virando farelo de rebocos que caem e tudo mais. Eu já vi esse patrimônio pertencer à Rede Ferroviária Federal, à Leopoldina, à Estrada de Rodagem, né, DER, né? Já vi o IFAM registrar como patrimônio. Só isso acontece, é papel. Só muda de papéis, de propriedades. Eu já vi a nossa comunidade, se nós tivéssemos um bom advogado, só por usucapião já teríamos direito de que esse patrimônio pertencesse ao nosso município. No entanto, não se consegue nada, porque quem deveria nos ajudar, que são, né, os políticos, fecham os olhos, eles só aparecem aqui na época de pedir votos, como se esse patrimônio fosse a água para o sertão. Ah, pode votar que nós vamos conseguir.
botar adiante esse projeto de restauração. E nada fazem. Por quê? Porque próximas eleições eles voltarão para essa mesma tecla. Então eu estou aqui para pedir para vocês, cidadãos que vêm fotografar a estação. Eu viajei muito pelo Brasil e não vi em nenhuma a caixa d'água que refrescava as turbinas das Marias Fumaças em pé. Nós a temos. Não foi roubada o ferro como fizeram com uma viga lá no Rio de Janeiro, né, numa obra de anos, que deve ter sido perto do Império. Sumiram com a viga que sustentava a via pública lá. E até hoje não se sabe onde é que foi. Então, enquanto existem pessoas que fazem suas obras e nem esperam um reconhecimento por isso, outros só querem a parte boa da coisa, né? Essa história de cotas também, eu sofri bullying a minha infância toda. Professores incentivavam, meus cadernos foram rasgados, meus livros rabiscados, meus lápis quebrados, por força e negligência dos próprios professores. Agora, dizer que precisa de cota para se ter algum direito na vida, mulheres estão sendo mortas, crianças estupradas, engravidadas aos 10 anos por um ser da própria casa, porque nós, sociedade, não atentamos pelo que está se passando, nem com o vizinho, nem com o nosso sítio histórico, porque se perdendo história, você hoje vai no Google, digita lá qualquer coisinha, ele te esclarece só aquilo. Então, quer dizer, nós estamos virando os autômatos de poucas informações, né? Os historiadores, todos que batalharam, né, para preservar, fica na incógnita. Então, nós precisamos resgatar esse patrimônio, precisamos mantê-lo, precisamos restaurá-lo. E eu estou aqui a público para mostrar que eu, bruxa, abusada pelo bullying. Eu pergunto a vocês, Daiane dos Santos precisou de cota para que seu nome levasse o nome do seu exercício que ganhou notoriedade no mundo inteiro? Sabe o que foi a cota dela? 12 a 15 horas de treino por dia. 12 a 15 horas de treino por dia. 100 repetições, 100 a 200 repetições do mesmo exercício. Então não venha me querer incutir nas pessoas que se tem as coisas com o jeitinho brasileiro, com os que somos conhecidos. Estou cansada do jeitinho brasileiro, tenho vergonha desse jeitinho brasileiro. Vamos fazer algo pelo patrimônio, vamos assinar um abaixo-assinado para que esse patrimônio seja restaurado e que tenha a finalidade que merece. Obrigada.